Agora, um terceiro fator que vai influenciar no fator de forma é o espaçamento, no caso aqui de um plantio florestal, tá? De uma floresta plantada. Novamente eu vou compartilhar aqui com vocês na tela um estudo, em que nesse estudo, o autor desse estudo, no estado do Pará, ele fez ali um comparativo para uma única espécie, sobre diferentes espaçamentos de plantio, e nesse estudo o autor concluiu que nessas variações de espaçamento, tá, essa mesma espécie ela apresentou fatores de forma diferentes. Tá? Então vou até tentar desenhar aqui para a gente entender. Olha só, vamos tentar imaginar aqui um plantio que seja 3x3. Tá? Então aqui eu vou tentar desenhar a gente olhando de cima. Tá? Então tem uma árvore aqui, outra aqui a 3 metros, né? Outra aqui a 3 metros. Então isso aqui são as copas das árvores que a gente está olhando de cima no espaçamento 3x3, tá? Então, se a gente tem aqui um espaçamento 3x3, tá? Aí eu vou desenhar aqui em azul agora, vou tentar desenhar um 2x2, tá? Então a gente tem aqui uma árvore, outra aqui um pouco mais próxima, tá? Outra aqui mais próxima e outra aqui mais próxima. Então aqui é 2x2 e suponho que aqui é 3x3. Essas que são 2x2, né, diferente do 3x3, quanto mais denso for o espaçamento, quanto mais próximas forem as árvores, elas têm a tendência a receber mais luz na parte de cima e menos luz nas laterais, né, por conta do espaçamento mais denso. Então, o espaçamento mais denso vai favorecer que elas tenham um crescimento maior em altura e menor em diâmetro em comparação com espaçamentos mais abertos, tá? Então, isso também vai influenciar no fator de forma, porque ela vai ter uma tendência a um crescimento vertical maior, tá? Em comparação com outro tipo de espaçamento. Então, esse crescimento vertical maior vai fazer com que ela tenha ali, teoricamente, né, um crescimento mais cilíndrico, tá bom? Então, isso também, o espaçamento, ele é um fator que normalmente ele influencia no fator de forma, tá? Então, é muito importante que se você tem aí diferentes espaçamentos no seu plantio, né, se você quer uma precisão maior dos seus resultados do seu inventário florestal, procure então estudar a possibilidade de fazer aí um laudo técnico em que você vai ter diferentes fatores de forma para cada tipo de espaçamento, tá bom? Então isso também é até uma fonte de teste aí para empresas do setor florestal, né? Porque muitas vezes é necessário fazer aí essa balança financeira também, tá? Qual espaçamento é melhor, qual espaçamento vai dar mais volume, qual espaçamento vai dar mais volume comercial, né? Um espaçamento mais denso, ele vai ter árvores mais cilíndricas, então, teoricamente, a árvore mais cilíndrica, ela tem um volume comercial maior. Só que, por outro lado, um espaçamento mais denso, ele vai gerar ali um custo de implantação maior, um custo de condução maior. Então, até que ponto esse volume comercial maior das árvores no espaçamento mais denso vai compensar isso, tá? Então, fica aí a dica, fica a dúvida, né? Então, se você é o profissional aí do setor florestal que acompanha, né, que gerencia um plantio de uma floresta onde tem vários espaçamentos, né? Procure, então, entender também essa questão para ver essa viabilidade econômica de cada um dos espaçamentos, tá bom? Tudo isso porque o fator de forma ele é influenciado pelo espaçamento, né? Então isso vai influenciar aí nos seus lucros, nos seus ganhos, no seu salário, enfim, tá? Então muita atenção em relação a isso também. Continuando, um outro aspecto que também vai influenciar no fator de forma e consequentemente também no volume da árvore, né? É a questão da idade, tá? Eu vou, né, compartilhar a tela com vocês para mostrar também um estudo feito com teca, né, em que foi aí uma única espécie, no mesmo espaçamento. A única fonte de variação nesse estudo foi as diferentes idades desses povoamentos florestais de teca, tá? E esse estudo concluiu que quanto mais jovem a árvore, ela tem ali um formato mais cilíndrico. À medida que ela vai ficando mais, né, juvenil, mais adulta, ela vai passando a ter um formato um pouco mais cônico, né? Ou seja, quanto mais jovem a árvore, maior é o fator de forma, e quanto mais adulta, mais velha for a árvore, menor é o fator de forma, tá bom? Então isso também é influência direta dessa questão do crescimento que eu falei aí, né? Eu acabei de falar, por exemplo, sobre a questão do espaçamento, em que a árvore ela vai ter um crescimento um pouco mais acelerado sob o ponto de vista vertical, então isso influencia no fator de forma.
Então, a gente pode deduzir aqui também que quanto mais jovem a árvore, ela tem ali um crescimento vertical maior, por ser mais jovem, né? Ela cresce mais rapidamente ali nas fases mais jovens, né? E aí, à medida que ela vai ficando adulta, ela tem um crescimento em altura menor, né? Ela continua crescendo em altura, mas num ritmo mais lento, digamos assim. E aí, depois de adulta, ela vai crescendo cada vez mais em diâmetro, né? Ou seja, quanto mais jovem a árvore, né, ela tem ali um formato mais cilíndrico, consequentemente, um fator de forma maior, né? E quanto mais adulta a árvore, numa diferente idade, ela tem ali um outro fator de forma, tá bom? Ou seja, para uma mesma espécie, se você tem aí povoamentos florestais com diferentes idades, então isso também é uma fonte de variação do fator de forma, tá bom? Então, isso aí é um motivo para, caso você queira aumentar o grau de precisão dos seus dados, do seu inventário florestal, isso aí, se for o caso, é o caso aí de você fazer mais um laudo específico com essa fonte de variação de acordo com a idade do povoamento florestal, né, o que vai influenciar no fator de forma, entenderam?